Esta merda, Disney Kart. Ei, Super Mickey Kart, meu. Porquê que Johnny Depp está diferente? Mudaram o Johnny Depp? Mas como é que é? Isto é fixe ou bué da fixe? Isto é fixe ou bué da fixe? Eu quero já o Super Mickey Kart, mano. Será que vai ser tão fixe quanto o Sonic and All Stars Racing Transformed? Sign up now? Vai ser frio, cara. I wonder how many miles per screen Mike Wazowski's pulling. I guess we'll all find out together when Disney Speedstorm drops on PC and console. And now, let's take a stroll through an idyllic Disney neighborhood. Como é que nunca jogaste? Não tens o jogo? Eu joguei, achei brutal, meu. Fogo. O Ali! Eu tenho o brinquedo do Ali. Achei mesmo o kart racer mais fixe que joguei até agora. Mesmo à frente do CTR, que é fã para caralho. Hey there. Epá, posso ser o Woody. A brand new Toy Story Adventure. É mesmo um Toy Story? Porquê que eu sou um humano? Porquê que o Woody é maior que a pessoa? Styles? Estou confuso sobre o que é que isto é. Bring your friends to the valley? Claro que tem que ter o design dos Disney stuff antigo. Senão ninguém compra. Eles já paravam de tentar recriar os IPs. Dreamlight Valley. Fiquei sem perceber o que era. If you want to help out some of your favorite Disney and Pixar friends in Disney Dreamlight Valley right now, good news, you can. With Xbox Game Pass or by grabbing the Founders Pack on your PC or just about every console you own. Now, for those who are looking for an action-packed MMORPG shooter that you can play in the palm of your hand, look no further than Avatar Reckoning. Soon, you'll be able to battle for the future of Pandora on your phone, but for now, we've got Jared Yeager, an executive producer at Walt Disney Games, here to tell you more. Hey everyone, I'm excited to give you a sneak peek at the upcoming Avatar Reckoning. In this MMORPG shooter, you'll return to the moon of Pandora to find your own way in the aftermath of the Battle of the Hallelujah Mountains. As you begin your adventure, you'll customize your own Avatar Warrior. You'll also be able to collect and customize a range of weapons to prepare you for your journey. As you set out across single-player missions, you'll discover new regions as you unravel a mysterious story, encountering new clans and defending yourself from the perils of Pandora, from creatures to the RDA forces. You'll also be able to play both with and against others in online multiplayer. Team up in instances to battle with other players, trying to survive against powerful enemies, or battle in player versus player mode, where you'll team up against other players across a variety of maps. You'll be able to experience all of this and more when Avatar Reckoning hits your mobile device soon. Mobile what now? And now, another world premiere. Skadance? We'll meet
again. Don't know where, don't know when, but I know. Se é antigo, tem que ser o Capitão América. Some sunny day. Também vai ser mobile? Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. Pois, é com o Capitão Nazi? Aí está o escudo do Capitão. Wakanda! Wakanda forever! Não me digas, vai ser tipo o... Oh, let's freaking go! I know you're probably hopping onto Reddit to break down all those Easter eggs, but I recommend you don't tab away just yet, because there's another world premiere Vai ser tipo from Left 4 Marvel Dead? coming your way right now. Ei! Vai ser tipo Left 4 Dead? Só que com heróis? E um soldier? What the fuck's the soldier? Oh não, diversidade. Andei. Que merda. Mais mobile shit. Ei, vai ser o Pokémon Go, mas Avengers Go. É o Avengers Go, não é? Niantic. Estás a ver Niantic ali? And there it is, the first ever Disney and Marvel Games showcase. Vai I hope you had mesmo as much fun as ser. I did. I'm Blessing Adeoye Jr. Thanks for joining us. It's been our pleasure to serve you. Ei, oh mano, eu quero ser o Thor. O Hulk, o meu truque vai ser saltar. Vou conquistar a torre ali ao... O que é que achas, Toga? What is your next move? Vou ali a... sei lá, vou ali ao shopping conquistar a torre do Capitão América, o caralho. Espera, a Disney também é dona da Lego? Sargento de Portugal. Daqui até sair o Kingdom Hearts ainda vai demorar, não é? Mas eles mostram na mesma. Ganda higiene, meu. What's up, guys? I'm Nars, and welcome to IGN's coverage of the 2022 Hello, Nars. Disney and Marvel Games Showcase. Coming up, we'll have the devs from some of the games you just saw: Tron, Disney Dreamlight Valley, Olha, o decote dela tá um bocado first torto. look at Mickey's and Friends' new multiplayer, Tipo, Disney isso era só... Illusion Island. Claramente Now, este é let's só take para eu olhar another para o look at decote the trailer. dela. Mas está torto. Ao menos tivesse direito. De Lala. The bigger the danger. Mas que esta merda. Muito lento. Isto é o que? É série? Isto é série mais recente, não é? Goo. Tell us what you need, Toku. Our entire world is in danger. Oh meu Deus, parece um telemóvel game. Travel to the 3 biomes of 100% a fucking Tree of the telemóvel Hills game, of right? knowledge. Grab a few friends. If others are in need, we should help them. Oh, yo. Don't you worry, Toku. We'll do it. Tens que ver mais. Isto parece um co-op game. Co-op é fixe. It's okay. We'll explain. Illusion Island. TBD. Wait, are those placeholder words or the actual words? Yes. Yes.
Joining me now in studio, we have AJ Grant, That's a good one. CEO and co-founder of Delilah, and Kelsey Wong, producer of Disney and Pixar games. Thank you so much, AJ and Kelsey. Welcome. Thank you very much for having us. Now let's talk Mickey and Friends. I would assume this is the first Mickey and Friends video game that's been ported. So talk to me about what the gang is doing on Illusion Island, AJ. It's been ported. Yeah, it's very exciting. What does that mean? So the Disney Illusion Island is a 1 to 4 player Oi. cooperative 2D adventure platformer where Mickey and friends are on a brand new world they've never explored before, and players will get to embrace with the characters, unlock new abilities to explore new areas of the island, and it's really just a game about having fun. Yeah, and I feel like this is also pretty interesting because it is the first Mickey I like fun. and Friends game. Kelsey, can you talk to us about how this came about and why this particular option? So I think we've really been inspired by sort of the legacy of the Mickey and Friends 2D cartoons over many years. And we really just wanted to make a game that sort of has that mischievousness, the rebelliousness, Looks sort cool. of spirit of fun and possibility that Oh, yes, we've seen over convenção. the cartoons over the years, and put Ser into a honesto. game that felt really authentic and fun. So it's really nice to have the opportunity to basically be a playable character and play as Mickey, Minnie, Donald, Goofy, whoever's your favorite character, and just have that opportunity to be that character in this new world of Monoth. Nice. Now tell me a little bit about the inhabitants of Illusion Inhabit- Island. Obviously they're kind of like funny, they're quirky, they have like little witty lines. Talk to us about who they are and how are they going to be contributing to the adventure for the gang. Yeah, definitely. I mean, one of the most awesome things about this whole experience was getting to create a whole new world of characters. I mean, there's not many chances you get to say you've made a brand new set of characters that Mickey and friends are going to talk to. So yeah, the inhabitants of Monoth are this fantastic group of quirky people. We've got everything on there from kind of these Eu sei, mas wacky é inventors. suposto não to kind ver. of, you'll come across quirky smugglers and bookshop owners. But the Eu big sei, estou thing about the whole entretido. game is like personality and humour. So, you know, we've got a fantastic voice cast in the big animated cutscenes, including the authentic Mickey, Minnie, Donald and Goofy voices. And then on top of that, we've got some fantastic new voices being given to these characters. It's just this wonderful world which we hope players just want to keep exploring and meeting all the wonderful inhabitants. Absolutely. Now I'm going to ask you, Kelsey, are we going to see any other Disney classic icons come into the Mickey and Friends? Eu também não vi jogo nenhum For this quase. one, we're just keeping to the Eu não vi o plot Tron. for, Eles falaram do but Tron. Who knows? Ooh, awesome. Probabilidade de ser speaking uma of merda é muito uniqueness, alta. Each of the characters have a unique ability and Ou skills. então, How are tudo they que eles gonna estão a have to fazer work neste together momento é to be able bangers. to adventure through Illusion Island? Definitely. So the whole thing of the game is that we Oi. want everyone on a level playing field. So kind of each character has their own unique items, but they all have the ability to kind of match each other's skill set. So no player will ever get left behind. There'll be no moments where Torn one player gets apart. to enjoy this section of gameplay and everyone has to watch. The idea is that Vai everyone cair, can né? work together and Pumba. get through and play all the Mas fala. game. And then on top of that, we have a set of mechanics very focused around kind of multiplayer and working together. Speaking of Gosto muito da animação multiplayer, do is Mickey it a going to correr. be couch co-op Até já. multiplayer or online co-op multiplayer? So it's couch co-op only. Like for us, it really embodies Mickey and friends. Like when we're thinking about this whole friendship and going on an adventure together, you know, Delilah and Disney love this idea. Pois é, of, se like, o Wolf bringing precisar, families together on the ele sofa que and avise. sitting down and playing and bringing friends together. So yes, couch co-op experience. You want to expand on that, Kelsey? I think you basically covered most of it, but I think what's really great about like sitting with your friends is that you can basically look at them and say, hey, can you help me with here? You know, you don't have to have, you know, sort of what we've been doing over the pandemic, which is a lot of online play. So the couch co-op is great. Não deve precisar, They está ali have some muita great gente. multiplayer features. One of my favorite is hugs that you can give to each other, so it'll be a really great feature for you guys to try out. It's adorable. There's also little things that you can do to help each other advance forward. So I think it's a really great thing. It's better together. Now, we didn't get to see any bosses or anything like that, but there are going to be grand bosses that they will battle. Can you talk about that a little bit? Yeah, don't want to give too many spoilers, of course, especially after calling Kelsey out beforehand. Yeah, we've got some really great boss fights. For us, kind of, we wanted to try and take like a different approach to this. Like, this isn't necessarily a big combat engagement. It's really about utilising the skills and abilities you've gained through the game, and kind of putting a little flip on them for how you engage with the bosses. So I don't want to give numbers or anything, but yeah, there's some really, really fun boss engagements you'll have. Awesome. And the gang has to acquire, I believe it's like the good of knowledge items or collect them as well. What are these like knowledge items that they're going to have to adventure and kind of collect in the game? Do you want to talk a little bit? Chums?
Tomes? You talk? So they're tomes. Ei, sempre vais ao tal bar? Powerful books. Basically, they were what was sort of supporting the Boa island, cena. and so they've been stolen as part of the storyline. They've been taken. So part of the journey that Mickey and friends are doing is that they're off to rescue the world of Monoth, but basically finding these tomes and recovering them. So that's a little bit of, I think, as much as you can As much share. as you can get. That's totally fine. I totally love it. Will we get to meet any other kind of like iconic characters in Illusion Island, or are there going to be other characters besides the inhabitant that we get to be introduced to? It's really about kind of the Fab Four are kind of the iconic Mickey and Friends characters that you'll see in Disney characters, but I really feel like we've created this brand new cast of characters that people grow to love. We're over the moon with them. We even had moments where there are characters we wrote initially 1 or 2 lines for, and we fell so in love with them that we wrote some more scripts just so we could include them more. So yeah, it's really kind of about the new cast of characters you'll meet on your adventure. Yeah. Awesome. And my last question for you guys. What was the vision for this partnership between Delilah and Pixar Disney? Like, what were you hoping to do? Are we going to probably see more Mickey and Friends come out of the studio, or are you kind of just wanting to see what happens with this now? Me? Sorry, como este jogo parece fixe, eu estou I think so interessado. far, well, I'll speak for my experience. I think the partnership with Delilah has been great. They've been so collaborative and just, it's been such an amazing experience. I think the art style that's come through, like the passion comes through. I think the fun and humor comes through. Like, I think you can see in the trailer a little bit. So I hope that there's more in the future. I think it's really, really Looks great like so it. far. And so definitely look forward to more. Yeah, we've loved it. It's been fantastic. Já vi metade estás aí? Já vi metade do episódio. É o que eu estava a fazer agora. Do Lord of the Rings. Experience. We've just felt so supported. The big thing we keep saying with the team is how many times in your life do you get to create a new Mickey and Friends world and a Mickey and Friends experience, and Disney have really let us kind of go with our vision, go with kind of what we want. Fiquei surpreso, achei muito high quality. As for the future, who knows? But what I can tell you is I've absolutely loved this project. E do que vi até agora achei muito fixe. Thanks so much to AJ and Kelsey for joining us. But what's your take on Illusion Island? You know how this works. Let us know down in the comments. And don't forget to follow and subscribe to IGN. Achei que a cinematografia estava incrível. I don't know. O CGI estava altamente, foda-se. Identity. Now, joining us right now to tell us more about it is creative director Mike Bithell and producer over at Disney Pixar Games, Heidi Vargas. Mike, Heidi, thank you for joining us. Thank you. It's great to be here. Now, I'm so glad to have you all here because, admittedly, what we saw of Tron Identity wasn't much. It was, in fact, a teaser. So I want you all to kind of break down what the identity is of Tron Identity. First off, we saw the identity disc. Right. O jogo que eu não vi. And, of course, anyone that's a Tron fan knows how important that is in the Tron universe. It's used as a combat weapon. So what more can you tell us about Tron Identity based on what we saw? Yeah, so it is definitely a combat weapon. I think the other side of it that we're exploring in this game, and I think is really interesting, is the identity nature of it. So this is a disc. Every program in the grid has their own disc. It stores their memories, their experiences, who they are. And we basically cast you as a detective in that world who's both interacting with the programs but also interacting with their discs and kind of working out what makes them tick, trying to figure out what's happened in this world. It's a kind of a unique way of telling a detective story in a sci-fi setting. So based on that then, where would you say this story kind of like takes place within the overall timeline? You want a deep lore. You want to go. You want to go into the You already know, of course. Let's do this. So yeah, it's so specifically for r/Tron. I'll do the lore dump. But basically, yeah, it's if you're a fan of Tron, you know that there were the ISOs, who were these programs that emerged, who weren't created directly by Flynn, but kind of came about. And there were these sentient programs, this next evolution. And in the events of Tron Legacy and Tron Uprising, they are persecuted by Clue, the villain. And our game basically takes place in a world where Flynn created an arc, where Flynn created a second grid for them to go to, promising that he'd come back. As we know from Legacy, though, he didn't. And Tron fans will also know that time moves much, much faster in that world. So we enter it hundreds, thousands of years after those events. What's the society and the culture that's evolved on that grid? And just an amazing kind of sci-fi storytelling opportunity, which we've been able to do thanks to the amazing kind of collaboration with Disney, who've just kind of allowed us to create this story, tell this story in this new world, and kind of expand on
that amazing rich heritage that Tron has, which has been amazing. Yeah, now, I'm not sure how much you can actually reveal today, but I'm kind of curious. Will we be seeing like any returning characters from the Tron lore? Obviously, there's going to be new characters. What can you tell us about some of the characters we'll see throughout the game? Well, that's the cool opportunity here is because this is set in this world where time has passed, it's not so much that the characters you've seen in the current Tron stories are going to be present, but in this world they're legends. They've created the backbone of this culture and society. So you're running into programs who've elevated the characters from previous stories to godlike status. You're running into characters who hate those characters. You're running around a world that's been entirely shaped by these stories beforehand. And that's where that richness and depth can come from. And we have this amazing cast of characters. Who have we got that we can talk about? Proxy. Proxy's awesome. Proxy and Ada, they're very, very awesome, strong, powerful female characters, which I'm really excited to introduce. We've had other characters in the Tron franchise that, Proxy looks cool. There she is. Yeah, she's awesome. We're just really excited to introduce these characters. Right, it's an really adventure diverse game cast or whatever. And, we're just happy to introduce the new story and the new characters to new fans. Yeah, I'm digging the vibe. Right now, we're just seeing an image of Proxy. I dig her overall aesthetic. What can you tell us about her role in Tron Identity? What is her identity? So Proxy is one of several programs that have kind of started to live outside of the kind of established. With previous Tron stories, you'll know these are very kind of hierarchical, structured worlds. So this is a character who's kind of starting to create her own culture off to the side. Também que neste matchup pode ser uma boa tool. Eu não sei sobre isso, eu desconheço esse move, dá high crush, né? E dá um bocadinho high evasion, backswing blow e dá counter hit punch. Embora com o novo punish da Nina que é para 12 frames. Vai. Ai, Nina na parede. Nina na parede é aquela chance. O que estou a ver. Mas isto. Tenho que me calar um bocado. Não, vá. Não são dois pombos do rank, tenha calma. Acalme-se. Não, mas agora é que eu quero experimentar para ver. Quero ver também se consigo lidar com estes truques. Então, deixa eu jogar com o Dolph, se calhar é mais equivalente ao teu nível. Ai, não há punch. Ai, o longe. Estou a ver aqui um esparguete do lado dos dois. Será que tiveram tempo para se preparar? Será que ligaram o jogo de antemão? Estou a fazer isto cru. Se quiser, se calhar, bom mexe. 2 minutos antes. Eu não sei quanto a ti, mas eu às vezes gosto como provavelmente exercício de prática para tipo chegar a um torneio ou qualquer coisa, simplesmente tipo abrir o jogo e ir logo direto para o rank. Ou para o quick match. Sim, para fingir que estás no torneio sem aquecimento, porque muito provavelmente é o que vai acontecer, uma vez ou outra. Muito interessante. Para quem não sabe, muitas vezes quando a gente chegava, tipo, várias vezes quando a gente chegou aos torneios, é tipo, o Wolf para mim, então bro, está tudo bem contigo, não sei o quê, estava aquela conversa cordial e eu tipo, deixa vocês jogar, estava assim, mas escolha alguém, porra. Antes de escolher alguém, que senão a gente não aquece. Por que eu não consigo parar isto? Eu aqueço durante as pools. Sim, mas como os nossos torneios são pequenos, às vezes acontecia aquelas peripécias de pulse versus fair. Sim. Certamente que isso não tem piada quando acontece. Ai. E vamos aqui para o... Qual desses é que vai ser o melhor para ler? Helicóptero piada. Helicóptero. Eu por acaso confesso, eu não toquei muito na Julia desde que foi nerfed, mas eu acho que, são nerfs chatos, mas eu acho que o próprio núcleo da boneca vai ser sempre chato de se lidar. Já não é aquela explosão que era antigamente, mas mesmo assim. Sim. Ai, o counter pull. Eu nunca joguei muito com a Julia, isso nunca apanhei muito o jeito dela. Ela parece-me que para chatear no neutro, só para chatear é ok, mas depois se ela quiser mix-ups a sério eu tenho que arriscar um bocado. Não há propriamente aqui mix-ups super safe. Tirando o down 3 e o sidestep 4, os lows é tudo enorme.
Ai, se ele não conseguir. Isto é outra coisa do matchup. Com a quantidade de oportunidades que a Julia tem para fazer stock up, para fazer stock ao Mad Access, não conseguir quebrar o throw vai ser muito difícil. Então, Manda a orbital por cima. Ah, se ele usar, não é? vai! Vai o Londres. Acho que não foi counter it, mas pronto. Por mim. Counter it. Esse contra e combalhada. Ah, espera, não. Deu drop. Drop da combalhada. Ai. Oh yeah, já Clássico. estava a ver. Pega, prosão. Já estava a ver. O que é que eu sinto que é sempre o Sonic que está... Assim estamos muito no gaming esta ronda. Muito gaming. Temos que ter mais dessas. Entrar com o botão na... Ai, onde? Eu acho que ele baixar-se a isto também deve ser culpa minha, porque eu disse ontem que o Sonic gosta um bocadinho pelo sweep, e é verdade. As poucas vezes que cheguei com o Sonic ele estava um bocadinho... Ai, punch. Eu não sei exatamente bem o que dizer, visto que do que eu estou a ver do match, eles estão a percorrer a move list de ponta a ponta à espera que acertem com alguma coisa. E depois, por acaso, se for um launch que acertar, fazem o combo. Acho que essa é a ideia que eu tenho do que está a decorrer no momento. Eu... Combalhado? Nice. Acho que foi em 2-1 teria sido. Aí o launch, eu já te avisei ontem, Gonçalo. Já avisei o Gonçalo ontem. Tenho que dar launch àquilo, se faz favor. Dá esse string. Ok, aquele down que for 2 era bom se tivesse sido seguido do 1. Mas pronto. Cavalo dado não se olha o dedo. É como estava a dizer, apesar destes dois meninos Estou confuso. já terem virado alguns frangos, eu acho que ainda foi muito aquela coisa do... Ainda estou naquela parte em que tentam dominar um bocadinho mais como se mexer e um bocado mais os combos do que propriamente treinar matchups a fundo. Por isso. Dominar como se mexer. Se assumires que o movimento é mandar moves que vão para a frente, sim, isso é uma fonte de movimento. É uma fonte de movimento no videojogo setting. Sim. Bem, que façam o que funcionar melhor. Mas também que tentem ser consistente. E sem piadas de, tá bem, consistência de... É 50-50. É com consistência um mix-up, em que ou acerta ou não acerta. Vou dizer, exato, não façam... Olha, mas pelo menos uma coisa que posso dizer bem destes dois senhores é que eles têm-se mantido com as mesmas bonecas desde o início do jogo. Que eu me lembro. Mais ou menos, eles já andaram os dois a curtir um bocadinho com outros bonecos. Sei que o Sonic já andou como no First to 10 de Leo, e o Gon anda sempre um bocadinho dividido entre a Zafina, a Kunimitsu e a Nina. Sim, mas pelo menos estão aqui com os mains. Iconizers, não é essa a questão. A questão é 50-50 do género. Eu vou mandar esta string seguida desta string e eu vou esperar que o meu oponente não saiba que está aqui ou que leve um counter hit. E por isso eu, com consistência, faço o percorrer da move list, em vez de ser consistente do género. Eu bloqueio aquele move, que é menos 12, e eu puno com o meu de 12 frames. Ou pronto, o que der melhor dano, ou não sei o que é. Ou então eu vejo aquele whiff e eu dou um whiff punish. Todas as vezes. Está a perceber? Isso é um estilo de jogo mais sólido do que andar a mandar string e pensar: agora não vai acertar? Será que vai? Não sei se vai acertar. É tipo, não sabes sequer se vai acertar aquilo que estás a fazer, estás à espera que acerte. Aqui. Bom, será que ele... sim senhor, sim senhor. O counter. Tem que ser de parede. Outra vez. Frame broke, don't fix it.
E pronto. Ambas as bonecas têm Epa. um throw game muito rico e com algum Loki, por isso não havendo throw breaks de ambas as partes, isto vai ser um bocadinho mais complicado. Eu punish. Front 3 da Nina é realmente uma ferramenta muito sólida para pressão e leave countering. Porque lá está, eu não vou dizer que isto é uma batalha por turnos, mas isto nota-se que estão muito a tentar fazer o seu ataque e a sua ofensiva quase um pouco como que ou à vez, ou a tentar fazer com que o outro nem sequer tenha tempo de jogar a sua vez. Estão a jogar Genshin, em vez de fazer rotação de bonecos, fazem rotação de moves. Até falhar o 50-50 e ir ao ar. Eu peço desculpa, é preciso pedir, mas eu não sei fazer o tipo de comentário face ao que estou a ver, para além de dar remaster ou remake à própria piada 5 vezes. Desculpa, certo. Está quase lá. Se pode serve, está quase lá. Mas há uma coisa que posso dizer que se calhar beneficiariam os dois, se calhar mais a Julia, que a Julia não precisa ser tão agressiva. É que quando estás a levar com muita javardice e muitos hits, e não estás a ver bem o que é que estás a perder, convém abrandar um bocado o ritmo e olhares, ficares quieto, não é ficares quieto no sentido de ficar parado no mesmo sítio, mas ficar só a observar, a ver onde é que estão as tuas oportunidades. Porque muitas vezes tu não precisas de fazer muitos moves e acertar com muitos pokes, que se o oponente se abrir naquele momento em específico e tu capitalizares, podes ter perdido tipo só um quarto de HP para pokes e isso, mas depois vai compensar imenso. Mais pressão. Será que só Rage Drive? Outra vez o throw. Isto temos aqui um problema. Se o Gon começar a abusar mais de throws, que a Nina consegue fazer porque ela tenta sempre manter-se na tua cara e está em plus, ou seja, dá oportunidade para os throws e rodinhos. Mas estás a dizer, é verdade, uma coisa que eu ironicamente senti isso. Eu senti um bocado esse estilo quando andei a jogar Devil Jin antes dele morrer nesta season, porque mais do que como eu não tenho execução suficiente para andar a fazer wave well sweep ou wave well standing 2, uma coisa que eu gostava de fazer era deixar os outros jogarem e tentar procurar o momento certo para enfiar o back 4 na cara. Está a ver, não queria ter sido eu a mencionar o Devil Jin, mas o estilo dele é um bocado esse. Não consigo mandar elétrico on demand, mandava o back 4, é um bocadinho mais lento, mas também um pontapé na boca dói um bocadinho mais. Eu tinhas dado foi, pois. O back 4 sempre cria aquele pushback e depois podes fazer um truque ou outro. O back 10. Down fora das chicas muito na cara. Embora seja mais rápido. Epá, eu estou literalmente só a ver. Só a ver. Neste momento o Sonic estou só a ver, se calhar desligo. O Gon ia começar com a liderança, mas, Nem que volte mais tarde. como o Sonic está a conseguir meter um bocadinho de travão nos avanços do Gon, ou sequer não sequer o deixar meter o pé no acelerador. Se eu continuar com este ritmo, eu acho que ele consegue ganhar. Mas sempre achei que este matchup, este matchup parte dos jogadores ia sempre ser um bocadinho mais não